Convido os vereadores, o vereador Jair Ferreira Lucas, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para fazer parte da mesa. Senhores André Takagoshi Rinaldi, secretário de Finanças do município, e o senhor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da divisão de contabilidade e finanças dessa casa, para compor a mesa. Antes de dar início aos trabalhos, lembrando a todos que essa audiência pública deveria ser realizada no final do mês de março, mas devido ao não apuramento por parte da PMC da Receita Corrente Líquida Exercício 2014, ela não aconteceu. Então, dando início ao trabalho dessa audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Paulo Egídio, diretor de Receita, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014. Terceiro quadrimestre de 2014. Nós temos já nos slides a apresentação da receita orçada de 2014, 1.099.864.000, e uma receita arrecadada no terceiro quadrimestre de 2014, 846.290.736,16 centavos, com uma redução do Fundeb na receita orçada, 82.147.000. Nós temos um montante líquido de 1.017.717.000. Essa foi a receita orçada para todo o exercício de 2014. Para uma receita arrecadada, R$ 768.864.891,23. Esse quadro mostra a evolução da receita orçamentária arrecadada em 2014. Então é dado em milhões. Nós temos a evolução mês a mês de toda a arrecadação, com destaque para o mês de fevereiro, quando o aporte de IPTU, que o vencimento se dá em fevereiro, ou se deu em fevereiro de 2014, então tem uma maior elevação de receita. Lá no final, em dezembro, nós temos uma entrada maior também, até por causa do programa Refis, que teve esse aporte de recurso, acabou implementando as receitas do final do ano. As despesas orçamentárias, assim destacada, da Prefeitura, 950.836.000. Da Câmara Municipal, as transferências, 36.984.000. Da CMT, Companhia Municipal de Trânsito, houve uma transferência prevista de 17 milhões de reais. O Fundo de Previdência, 17.897.000. Tirando a conta retificadora Fundeb, 82.147.000. O total orçado para o exercício, 1.022.717.000. A despesa orçada, então, de 1.022.717.000, teve uma despesa empenhada, 822.142.166,49. E paga 700.831.681,94. A evolução da despesa orçamentária empenhada em 2014. Nós temos que no início, essa evolução mês a mês, no início do ano é feito um empenho maior,
e depois há uma queda e ele se torna ali no mesmo nível no segundo semestre. A receita arrecadada e a despesa empenhada. Nós temos o ícone maior, que é o das receitas, da despesa empenhada, e o menorzinho, o azulzinho, o roxinho ali, ele vai acompanhando a receita arrecadada. Como no começo do ano nós temos bastante a despesa empenhada, acaba sendo pequenininho, depois vai acompanhando, ele acaba ultrapassando nos meses seguintes a despesa, a receita efetivamente arrecadada. Transferências financeiras. Para a Câmara Municipal, o previsto 36.984.000 e o efetivado foi o mesmo valor. Houve devolução da Câmara 3.823.789,81. A transferência para a CMT, Companhia Municipal de Trânsito, R$17.010. E o efetivados, 17 milhões. Para o FUNPREV, 17.897.000. E o efetivado, R$9.133.463,51. Perfazendo o total previsto de R$71.881.410. E o efetivado, R$59.293.673,70. Despesa com pessoal. Vamos destaque ali, vamos lá para o terceiro quadrimestre, que é o que nós estamos mostrando hoje. 833.330.598,15 de uma receita corrente líquida arrecadada. Foram gastos com pessoal R$406.108.909,73, o que corresponde a 48,91% da receita corrente líquida. Gastos com a educação. Aplicação de 25% das receitas próprias. No quarto trimestre, a receita acumulada, R$661.808.171,76. A despesa liquidada, R$206.611.825,47. De uma quantia mínima de 25, foram gastos, então, 31,22% com a educação. Com a saúde, a exigência legal, 15% das receitas próprias. Terceiro quadrimestre, receita acumulada, R$661.735.882,61. A despesa com a saúde, nesse terceiro quadrimestre, ou acumulado, R$148.598.655,80. De um total de 15%, foi gasto com a saúde 22,46% da receita. Restos a pagar. Nós iniciamos, então, 1 de janeiro de 2014 com restos a pagar de R$124.103.525,87. Houve cancelamento desses restos a pagar no montante de R$5.450.470,91. E foram pagos R$78.846.740,73. E assim restou um saldo a pagar de R$25.444.008,40. Débitos de tesouraria, credores diversos,
consignações de folha de pagamento, empréstimos consignados a entidades, etc., R$ 10.467.845,20. Depósito de diversas origens, calções e garantias de contratos, R$ 6.869.175,25. O empréstimo da Caixa de Previdência, empréstimo contraído pela Prefeitura nos exercícios de 96 e 97, a serem quitados em 360 meses. Saldo 1/1/2014, R$ 74.128.050,93. Houve amortização até 31/8/2014, R$ 3.882.897,92. Os juros, R$ 4.522.725. E o saldo em 31/12/2014, R$ 70.245.153,01. O acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários de acordo com a Lei 3.547, de 20/8/2012. Saldo em 1/1/2014, R$ 18.478.409,40. A amortização até 31/12/2014, R$ 4.324.734,15. E o saldo, R$ 14.153.675,25. Precatórios. Nos termos do Decreto 9.505, de 1 de março de 2010, 1% da receita corrente líquida do segundo mês anterior ao recolhimento. Saldo em 1/1/2014, R$ 214.958.682,51. Foram pagos até 31/12/2014, R$ 9.299.900,12. Outras dívidas. Fornecedores inscritos na dívida ativa consolidada do exercício de 2000, R$ 119.583,28. Dívida com PASEP, o parcelamento de débito conforme a medida provisória 303/2006 junto à Receita Federal relativo ao PASEP do exercício de janeiro de 2002 a dezembro de 2004. Valor: R$ 2.235.026,70. Parcelamento de dívida com a Sabesp, R$ 3.031.402,91. ProSaúde, R$ 14.304.987,19. Por último, a gestão fiscal do exercício anterior e o acumulado terceiro quadrimestre. Destaque ali as despesas total com o pessoal, atingiu um percentual de 48,91%, sendo que o limite legal 54% e o prudencial 51,3%. Despesas inativos da Previdência, total das despesas líquidas atingiu o percentual de 13,38%, limite legal 12%. Dívida consolidada líquida, saldo devedor 22%, limite legal 120%. Esses eram os dados, então, a ser apresentado para apreciação dos presentes. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Egídio. Convido neste momento o servidor Douglas Lisboa, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças desta Casa, para proceder à avaliação do cumprimento das metas legais prevista da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal na forma prevista na linha A do inciso 3º do artigo 20. Dando continuidade, passamos agora a apresentar os números referentes a esse legislativo. Execução orçamentária. Uma dotação inicial, e que não houve alteração, de
36.984.000. Foram empenhados 34.999.167 reais e 55 centavos, sendo liquidados 32.685.656 reais e 86 centavos, ficando a empenhar e sendo devolvido ao executivo 1.984.832 reais e 45 centavos. Restos a pagar vieram do exercício de 2013 R$ 2.116.447 reais e 83 centavos. Foram inscritos, processados R$ 13.099 reais e 38 centavos. Não processados R$ 2.313.510 reais e 69 centavos. Foram baixados no exercício, cancelados R$ 1.411.022 reais e 44 centavos. Foram pagos R$ 696.832 reais e 70 centavos. Ficando para esse exercício R$ 2.335.202 reais e 76 centavos. Disponibilidade financeira. Restos a pagar R$ 2.335.202 reais e 76 centavos. Depósitos de diversas origens, R$ 48.294 reais e 70 centavos. Ficando uma disponibilidade financeira total de R$ 2.383.497 reais e 46 centavos. Relatório de gestão fiscal. Para uma receita corrente líquida do exercício anterior de R$ 774.107.576 reais e 9 centavos, haviam sido gastos R$ 21.398.482 reais e 76 centavos, que representavam 2,76% da receita corrente líquida. No exercício apreciado de 2014, para uma receita corrente líquida de R$ 830.330.598 reais e 15 centavos, foram efetivamente gastos R$ 23.387.017 reais e 84 centavos, representando 2,82% da receita corrente líquida, para um limite prudencial de 5,7%, que seriam R$ 47.328.844 reais e 9 centavos, e um limite legal de 6%, de R$ 49.819.835 reais e 89 centavos. A disponibilidade financeira ficou assim distribuída. Bancos, conta movimento, R$ 2.383.497 reais e 46 centavos. Compromissos a pagar até 31 de dezembro de 2014, de R$ 56.887 reais e 39 centavos. Total da disponibilidade, R$ 2.326.610 reais e 7 centavos. Inscrição de restos a pagar, processados, R$ 13.099 reais e 38 centavos. Não processados, R$ 2.313.510 reais e 69 centavos. Total da inscrição, R$ 2.326.610 reais e 7 centavos. Eram tudo que nós tínhamos a apresentar. Muito obrigado, Douglas. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para os vereadores que quiserem fazer uso. A palavra, vereador Doda. Bom dia, presidente da comissão, vereador Roxinho, vereador Jair, o Coringa da prefeita, que eu sempre brinco. Como é que é taca, naca? O nosso chefe da prefeitura, Douglas, da pasta, os demais funcionários presentes. Primeiro, registrar mais uma vez. Parece, senhor presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal do Cubatão, parece brincadeira, mas não é.
Desde 2009, nós temos cobrado da municipalidade, dos secretários que aqui vêm, dos representantes da prefeitura que aqui vêm, para encaminhar para nós sempre planilha, no vereador Jair, no vereador Rochinho que está entrando agora. Eu falo isso com segurança, porque já estou reeleito com este mandato e vim desde 2009, e a cobrança não é a primeira, essa não é a única, não é a primeira vez. E parece que o pessoal da prefeitura brinca com esta casa, com o poder legislativo, ou não sabe qual é a função do poder legislativo, ou acha que nós estamos aqui brincando ou não temos o que fazer. Pelo contrário, eu tenho muito o que fazer, e muito. Mas eu não vou me cansar de estar aqui, não vou deixar de estar aqui, não vou deixar de cobrar e não vou deixar de exercer o meu papel fiscalizador. Agora, nobre presidente da comissão, fica humanamente impossível de acompanharmos uma apresentação singela, simbólica, rápida, técnica, da forma que os técnicos apresentam aqui. Tem que ser contador e tem que ser da área aqui. Parece que todos os vereadores aqui são da área ou tentam nos desestimular. Mas não vai, não. Tenho certeza que a mim não vai, porque eu sou chato e vou estar aqui sempre exercendo o meu papel. O que a gente cobra, senhor presidente da comissão, é uma planilha para que a gente acompanhe, para que a gente estude antes, para que a gente tenha condições técnicas de questionar alguma pergunta aqui. Mas da forma que eles não nos deixam, tentam nos proibir, fica difícil. Porque é muito fácil apresentar uma planilha dessa, como foi apresentada. Olha, caiu, subiu, olha, tem contrato, tem limite, tem não sei o quê, tem parcelamento de dívida, passa igual um trator. E nós temos que estar aqui atento para atribuir alguma pergunta, porque eles não mandam para nós, para que a gente não faça. Talvez não, é proposital, porque não é a primeira vez. Isso é desde 2009, no vereador Jair, no vereador Rochinho, desde 2009, não é agora. Então fica aqui um pedido para a comissão. Eu já fiz várias vezes esse pedido, não sei se a comissão vai dar ouvido, mas eu gostaria que tomasse uma medida, ou não executasse o término da audiência, ou que se tomasse alguma medida, porque isso é desrespeito aos vereadores. Eu me sinto desrespeitado. Vereador, pode ter certeza que a comissão vai levar em consideração essa sua manifestação e, conjunto com a pasta de finanças, nós, de antemão, levaremos para todos os vereadores antes da próxima audiência pública. Obrigado, pode ter certeza que o presidente tomará essa sua reclamação ao pé da letra. Obrigado, mas eu quero só concluir para dizer que estarei sempre registrando estes fatos quando ocorrerem, porque é costumais. Com licença, presidente da comissão, por favor. Pode falar, vereador. Apenas esclarecendo, com relação à apresentação, ela foi protocolada ontem junto à Câmara e realmente não trouxemos hoje cópia dela para os vereadores, estamos providenciando. E com relação à forma da apresentação, como ela é feita, o vereador teria que exigir uma alteração da legislação, que nós seguimos a apresentação de acordo com a legislação. Nós ficamos presos a isso. Então, infelizmente, é a forma que temos que apresentar. Se o senhor não concorda, tem que mudar a legislação federal, mas nós, infelizmente, ficamos reféns desta forma. Se aí, com as perguntas, nós podemos prestar esclarecimentos. Então, mas eu não estou questionando a forma da legislação federal. Estou questionando o desrespeito de não passar para nós a planilha para estudarmos antes e acompanharmos. Ela foi protocolada ontem, vereador, Sei, desculpa. mas não está aqui nas minhas mãos. Então, se alguém errou, se foi em cima da hora ou se foi a Câmara, alguém errou. Mesmo assim, estamos providenciando, assim o senhor poderá olhar e questionar, não tem problema. Não, agora já foi apresentado. Eu estou pedindo para que na próxima, porque tem sido costumais, desde 2009, de não apresentar para nós antes. Então, esse papo de dizer que protocolou ontem e a Câmara falhar, houve falha. Não foi falha. Eu estou questionando a falha de não estar com nós, vereadores, aqui, para que a gente possa acompanhar com qualidade. Em nenhum momento a Câmara falhou também. Em nenhum momento. É que foi protocolado, o senhor poderia até perguntar, a Secretaria de Finanças protocolou, está à disposição, e poderia dar uma olhadinha. Foi, acho que, um desencontro. Então, houve uma falha. Mas é isso que eu estou falando. Nós vamos discutir sempre isso aqui. Houve uma falha. Mas aí, na próxima apresentação... eu gostaria que a Câmara, e junto com a Secretaria de Finanças, da próxima vez, senhor presidente, tivesse esse cuidado de mandar uma cópia para a gente. Eu estou falando, secretário, a nível de estarmos aqui em condições
de discutir a cidade, Claro, claro. de cobrar, porque a minha função é essa, e quer queira, que não queira, eu vou fazer o meu E a papel nossa aqui sempre de e a questionar e nossa aqui é cobrar. transparência. Entendeu? Justamente Exatamente. pela E é essa apresentação. transparência que a gente cobra, Claro. qualidade. Mas voltando, senhor presidente da comissão, para fazer a pergunta, no caso o Paulo Egídio, que acompanhou, que apresentou a planilha, né, da prefeitura aí, da lei de responsabilidade fiscal, atendendo aqui o disposto do parágrafo 4 do artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal, eu queria fazer a primeira pergunta seguinte, perguntar para ele se até o último dia do mês de março seria o prazo para a apresentação, no caso Obrigado. desta apresentação que está sendo feita hoje. Dentre essa questão que não foi apresentada, eu queria saber qual foi o problema técnico que ocasionou o não fechamento do ativo e passivo da prefeitura. Deixa que eu respondo, vereador, pode Por ser? favor. Não sei se alguns vereadores se recordam, os presentes, no fim do ano nós tivemos, por causa de chuvas e raios, a queda do sistema, nós ficamos um dia ou dois sem o sistema inteiro. E foi entre dia 29 e 30 de dezembro, inclusive atrapalhou o pagamento dos servidores, atrasou em um dia por causa disso. Foi bem complicado. Então, para recuperar esses dados, nós tivemos uma certa dificuldade com a virada do exercício. Tivemos que contatar a empresa, que inclusive notificamos ela porque deveria ter os dados com mais segurança, demoraram para recuperar, nos passaram, mas isso levou tempo. E isso atrasou o fechamento. E quanto Porque tempo? a gente precisa fechar direitinho com os dados reais que aconteceram, ainda mais que houve entrada dia 30 de dezembro, houve entrada financeira, houve pagamento, então essa parte tem que estar bem segura para não apresentarmos dados irreais e equivocados para o Tribunal de Contas e para esta Câmara. A arrecadação caiu ou subiu? A arrecadação como um todo, ela vem subindo, ela subiu. No entanto, não alcançou, o senhor até viu, a estimativa orçamentária prevista inicialmente. Mas subiu. Subiu. Referente ao percentual da prefeitura hoje, eu queria fazer a pergunta nesse sentido. Se foi feito algum estudo de impacto para os cargos que vão ser criados na CMT e na Guarda Municipal? Então, só ressalvando que esta apresentação se refere ao ano passado, o fechamento do exercício do ano passado. Ainda assim, esclarecendo, para cada aumento, para cada cargo criado, sempre é feito um estudo de impacto. E eles acompanham os processos que são encaminhados aqui para a Câmara. Então, sim, foi feito. Eu vou deixar para continuar com essa pergunta na próxima apresentação, Isso, porque como você falou que Não, foi no porque ano assim, passado, não estão dentro então eu deste... vou voltar. Nesse número não estão esses cargos criados. Eu vou voltar dentro, por isso que faz Mas sim, falta o encaminhamento da planilha, mas Isso. tudo bem. Mas sim, sempre acompanham o estudo de impacto. Certo. Como é que se encontra, referente ao ano passado apresentado aí, os contratos junto à municipalidade da Marv e ProSaúde? Ele está em dia, esse contrato? Da Marvin, a gente hoje pagando, que a gente está atrasado desde sexta. Sexta-feira deveria ser o pagamento, não pagamos, vamos pagar hoje e não devemos nada. E ProSaúde também. ProSaúde a gente tem uma dívida que foi lançada, né, nós fizemos um parcelamento e está sendo pago também, está em dia também. Aqueles 20 milhões. Que agora hoje em dia, até o fim do ano, já diminuiu para 14. Eu tive informações semana passada que os médicos do pronto-socorro não estavam recebendo, junto à terceirizada, que a ProSaúde não estava repassando. A pergunta é a seguinte: a prefeitura paga para a ProSaúde e a ProSaúde não está repassando? O que está acontecendo? Ou a prefeitura não está pagando? Pagamos. E está Nessas últimas 2 semanas, por exemplo, pagamos... Ontem mesmo foi feito um pagamento de 2 milhões e semana passada mais 2. Mas anterior a essas 2 últimas semanas, estava pagando? Sim, sim. Às vezes tem um fluxo que demora uns 3, 4 dias, mas a gente, como aconteceu hoje com o contrato da segurança... Então eu posso ir lá hoje pode. lá e ter certeza que eles estão recebendo os médicos? Sim.
Pelo menos assim, da parte da prefeitura. Agora, se ProSaúde e a empresa não tem algum problema entre elas, aí eu desconheço. Tem, mas eu digo. Mas eu tô falando o que cabe à Secretaria de Finanças. Tá, Sim. aí onde que está. Se vocês, prefeitura, têm informação de que tem um contrato com alguém e este contrato não está sendo respeitado, a prefeitura não toma nenhuma atitude, Pelo que a gente conhece, vereador. Não, eu digo, tudo se ok. tiver certeza que eu estou passando aqui, que eles falaram e você mesmo reconheceu Sim. que tinha essa situação. Agora eu digo, se a prefeitura tem um contrato com uma empresa X, no caso a ProSaúde, sabe que a ProSaúde não está pagando a terceirizada por culpa exclusiva dela e recai sobre o serviço mal prestado para a população, a prefeitura não pode? Claro que pode. E isso é feito, o secretário de Saúde sempre faz. Então, sempre toma atitudes. Hoje vocês têm conhecimento de passar essa informação para nós, Que se tá no tudo caso ok. não estiver pagando. A ProSaúde, no caso... Mas, olha, pelo que eu sei, tá tudo ok. Mas se não tiver algum problema, entre as duas e o secretário de Saúde, tomando conhecimento, ele vai para cima e vai tomar as atitudes necessárias. Foi apresentado aqui rapidinho, porque não dá para acompanhar mesmo, é realmente uma crítica que eternamente eu vou fazer, sempre, um parcelamento de dívida. Marquei aqui Sabesp, ProSaúde, teve mais alguns. Esse parcelamento de dívida vai até quando? Porque aqui é muito técnico. For feito parcelamento de dívida, a gente não sabe se vai até o término do mandato, se vai até 2020, 2028. O senhor eu queria agora tá saber... com a cópia, se quiser acompanhar, a gente procura não aí. dá, secretário. Foi apresentado, nós vamos ficar discutindo aqui a tarde inteira. Se o senhor quiser, eu estou pronto. Não, tudo bem. Se for para esse tom, eu estou pronto. Não, eu estou falando para porque não dá para eu voltar isso aqui dentro das perguntas do meu tempo, seu presidente da comissão, e agora voltar dentro disso aqui. Eu acho assim, se tivesse mandado antes, eu já estava mostrando até a folha aqui. Tá bom. Então, da próxima vez, se mandar antes, a gente tem condições de conversar no nível. Mas, mas eu estou perguntando, singelamente, em cima da apresentação corrida, se o parcelamento de dívida apresentado aí às empresas Sabesp, ProSaúde e demais, até quando vai? Só isso que eu estou perguntando. Tá bom. Se vai até o término desse mandato, se vai até 2050, 2028, 2020, é só isso que eu quero saber. Tá. A ProSaúde foram parceladas em 20 vezes, até o fim do ano já tinham feito o pagamento de 6. Estamos em maio, eu acho que, salvo engano, vai até fevereiro do ano que vem. Então foi 20 vezes o 20 parcelamento. vezes. 20 vezes. E já a Sabesp? Já iniciado. E a Sabesp? A Sabesp, salvo engano, foram em 12, e então deve até o meio do ano, um pouquinho mais. Mas o senhor não tem certeza, então? É que eu não me recordo agora, mas salvo engano, até o meio do ano. Mas até o fim do ano, com certeza, já está quitado também. Eu preciso de certeza, secretário. O senhor não sabe. Eu só poderia nos encaminhar depois do Sim, documento? claro, sem problema. Posso aguardar? E os demais parcelamentos eram da Caixa um previdenciário realizado há bastante tempo atrás, não lembro nem qual mandato, de quem. E o outro que aparecia era da Caixa de Previdência, que foi feito em 96, em 360 parcelas. Então, secretário, tem como encaminhar para mim depois? Claro, via da documento? Sabesp a gente encaminha. Posso aguardar, então? Sim, claro. Eu Obrigado. encaminho para a comissão, vereador, pode ser? Se você pudesse encaminhar direto, tudo bem. Se não puder, bem. pode encaminhar para a comissão. Porque assim todos teriam conhecimento, mas tudo bem. Não, eu gostaria de ter acesso a esse documento. Se eu pudesse encaminhar direto no meu gabinete, eu agradeceria. Se não for possível... Pode, não tem problema nenhum. Não, porque a gente precisa estar sabendo desse parcelamento, das dívidas, o que a prefeitura está deixando para o sucessor. É importante para que a gente possa acompanhar, senhor presidente. Por enquanto é só, senhor presidente. Passar a palavra ao vereador Aguinaldo, que tem algumas perguntas, posteriormente. Fica à disposição, vereador. Tem mais palavra? Vereador Jair? Douglas? Vereador Doda, mais algum assunto? Por enquanto, senhor presidente, seria encaminhamento desse parcelamento de dívidas. Se possivelmente esses contratos a gente vai perguntar na próxima. E também a questão da arrecadação, no caso subiu, se ele pudesse encaminhar junto também, eu agradeceria. O vereador, já até anotei aqui, vereador, o encaminhamento da planilha. Eu mesmo farei gestão junto ao secretário André Takagoshi, para que ele encaminhe, e assim que estiver em minha mão, eu entregarei a Vossa Excelência. Vereador Jair, algum vereador Aguinaldo. Então, agradeço a presença de todos que atenderam a presente convocação. População, se quiser fazer uso da palavra, também está aberto. Ninguém?
Então, com isso, agradeço a presença de todos que atenderam a presente convocação. Esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhado na forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública de finanças, aliás, que eu tenho aí informação e que eu tenho acompanhado, uma das mais rápidas ultimamente, né, vereador? O senhor saiu satisfeito com as colocações feitas, enfim, os números lhe agradam? Bom dia, senhor. Bom dia, Washington. Realmente foi bem rápido essa, até mesmo pela pouca ausência de vereadores e até mesmo dos munícipes poucos presentes. Abria a palavra para todos, para quem quisesse fazer uso, mas infelizmente não tinha muita gente que comparecia à audiência pública desse terceiro quadrimestre de 2014. Os números são altíssimos, né? A gente vê aí que o planejamento da PMC foi na casa de 1 bilhão e 220 milhões, não chegou a isso o arrecadado, né? A realidade é essa, no final do quadrimestre aí, fechando o ano de 2014 com um pouco mais de 700 milhões de reais, mas mesmo assim é uma quantia relevante. E a população sempre cobrando, sempre aparecendo, comparecendo aí para estar buscando as informações, e a Prefeitura veio, mostrou todos os números referentes ao terceiro quadrimestre de 2014. Agora, vereador, independente de ser rápido ou não, da participação de vereadores ou não, é sempre importante, os vereadores que não vieram, os outros compromissos, mas é sempre importante mostrar à população aquilo que está sendo realizado, inclusive com as finanças do município. Sim, sim, todos têm que tomar ciência, independente de não comparecer ou não, essa audiência ela fica aberta, fica no site da Câmara, toda a gravação dela, e também os relatórios de valores. Qualquer munícipe pode solicitar aqui na Câmara de Vereadores, fazendo a solicitação, a direção da Câmara entrega isso, toda a documentação, todos os números, não é nada escondido, e todo munícipe tem acesso. É só chegar na Câmara, fazer um documento solicitando, que a gente entrega, a direção da Câmara entrega esses números. Mas o que mais nós temos que frisar, Augusto, é o comparecimento. É muito importante todo cidadão comparecer, se possível, mesmo que esteja trabalhando, dá uma acessadinha no site da Câmara à noite e veja os números, até mesmo para acompanhar. Aliás, é bom deixar, o senhor tocou no assunto importante, é bom deixar isso bem claro. O munícipe tem todo o direito de participar e também de fazer as perguntas, tanto para o presidente, como para os vereadores, como para os secretários que aqui compareçam. Pode. Eu faço questão de abrir a palavra para todos os munícipes presentes. Infelizmente, não comparecem muitos como nós gostaríamos que comparecessem, mas está aberto e pode acompanhar. E como eu disse anteriormente, se não pode vir, dá uma acessada no site da Câmara. Está aberto lá, a gravação passa nesse momento ao vivo, mas fica o link da gravação lá. Então pode estar assistindo, pode estar perguntando, pode até estar se informando pelas redes sociais com o seu vereador, o vereador que mais lhe agrade ou qualquer outro, para estar buscando a informação que ele ache necessária. Sessão tranquila, mais uma ordinária hoje à tarde, tranquila?
Eu acredito que sim, tem tudo para ser. Acredito que sim, que vai ser tranquilo. Um abraço, bom dia. Obrigado, bom dia para todos. Muito bem, está aí a participação do vereador Roxinho conversando conosco. E agora nós vamos receber aqui o secretário de Finanças, André Takagoshi, que mais uma vez, né, secretário, atende a nossa reportagem, mais uma vez convocado para esta audiência pública. Correu da forma como o senhor imaginava, os números foram aquilo que os vereadores esperavam. Um abraço, bom dia ao senhor. Tudo bem, Washington. Correu tudo bem. A apresentação ordinária de prestação de contas foi, mais uma vez, como nós esperávamos, com os números totalmente transparentes para a população, os vereadores. Claro que as perguntas sempre vêm, os questionamentos, mas respondemos com tranquilidade, porque a transparência é uma marca desse governo. Aliás, esses questionamentos é interessantes até como uma forma do senhor esclarecer. Exatamente. Para que a finalidade dessa reunião, dessa apresentação é justamente essa, é esclarecer e deixar transparente todo o processo contábil e financeiro da prefeitura. Aliás, essa palavra é muito importante, a transparência, né, doutor André? Não, claro, hoje em dia com muitos questionamentos da população sobre a licitude dos atos dos governos, temos que deixar tudo totalmente transparente e claro para que as pessoas vejam direitinho onde está sendo aplicado os seus recursos, seus financeiros. Um abraço e obrigado pela atenção. Um abraço, muito obrigado. Muito bem. Tchau, doutor. Muito bem. Aí a participação do secretário de Finanças, doutor André Takagoshi, conversando conosco aqui na TV Câmara de Cubatão. Lembrando aos senhores que nós estaremos de volta ao vivo, né? Daqui a pouco, aqui deste plenário, quando nós estaremos transmitindo a 15ª sessão ordinária. E a partir de agora, você continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Um abraço e até daqui a pouco, quando nós estaremos ao vivo aqui na TV Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Olá, entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Em Pauta. Na edição do programa de hoje, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Ivan Hildebrando, que tem projetos de lei importantes. Dentre eles, o que fala a respeito do uso sustentável da água. Vereador, um abraço ao senhor, obrigado por ter vindo nos nossos estúdios. Bom, eu agradeço a oportunidade. Estaremos aí para estar falando sobre alguns trabalhos, né, que temos feito aqui durante a nossa gestão. Agora, vereador, a Semana Municipal da Conscientização e do Uso Sustentável da Água. O mundo hoje fala sobre isso, né, vereador? Esse é um clamor, né, Washington? Mundial, a gente tem feito, e eu fiz questão de apresentar este projeto por tudo que tem acontecido no nosso estado, né, que essa questão aí da cantareira, dessas reservas, né, estarem secando, e essa questão do projeto é uma conscientização, uma semana de conscientização, claro, né, do uso racional da água, principalmente da água potável, porque infelizmente a gente sabe que não se tem esse controle, né? Muitos às vezes acabam abusando por tantas e tantas campanhas aí que são apresentadas até a nível mundial, mas infelizmente alguns deixam de lado, né? E não sabem a importância, né, da água e a falta que fará, porque vamos dizer assim, é um elemento sustentável na nossa vida. É né? o bem mais precioso, né, vereador? Sim, é o bem mais precioso, né? Faltou investimento por parte das autoridades e também falta conscientização, como o senhor mesmo acabou de falar. Sim, aí juntas são fatores, né, de coisas. Essas são as questões naturais, a falta de chuva, né? Falta também de planejamento, a gente tem falado, de organização, de investimentos nestas áreas, nessa questão. E a conscientização é o mínimo que nós, né, munícipes aí, brasileiros, temos que fazer. Economizar, começar fazendo o serviço em casa, né? Ou seja, a lição tem que ser feita já em casa, começar a fazer essa economia, usar o mínimo, aproveitar a água da chuva, né? Que é uma das coisas assim que a gente vê que é desperdiçada e muitas vezes é para lavagem de carro, de calçada. Se você fizer, quando chove, né? Captar essas águas aí, deixar ela armazenada para esse tipo de uso, que é lavagem de carro, lavagem de casa, de calçadas, aí com certeza a água potável ela não faltará. Numa pesquisa recente, vereador, o Brasil está entre os países emergentes que não consegue, de maneira alguma, diminuir o índice de poluição no ar e o uso da água é esbanjada demais. O que falta, vereador? É responsabilidade? O que falta para que o Brasil entre definitivamente para essa escala? Bom, acho que primeiro é a responsabilidade de governo, né? A gente sabe que essa questão, eu divido a responsabilidade também, né, com nós, o povo brasileiro, a questão do abuso, né, da não preocupação enquanto se tem em excesso, a gente vai gastando, pouco estamos se preocupando, mas quando começa a faltar, aí que começa a onda do racionamento, né? Aquela preocupação que deveria ser feita antes de acontecer a tragédia, né? Porque, infelizmente, a gente diz que o brasileiro sempre coloca a tranca na porta depois que a casa é assaltada, né? Mas o Brasil, na minha visão, né, de brasileiro, eu tenho essa concepção, que falta organização, que eu digo, essa organização ela é governamental, e também a nossa parte, que a gente precisa fazer a nossa parte. Sem isso não adianta. Agora, vereador, um outro projeto de lei importante para a cidade é com relação à doação de sangue. Sim, Washington, isso também já foi outro assunto abordado, porque essa questão do sangue, né, da doação, a gente sabe que a doação de sangue é incentivada, é muito pedida em redes sociais, né, que sejam feitas essas campanhas aí, e essa ideia de fazer essa doação de sangue itinerante, ela vem de encontro, às vezes, à necessidade de muitos de não poder ir até o local, ao hospital, porque às vezes você vê lá uma doação de sangue que precisa ir na Santa Casa de Santos ou em um hospital da região, sendo que se você faz
você coleta próximo da sua casa, e isso eu especifiquei em locais de grande movimento, avenidas, feiras livres, próximos a comércios, próprias as unidades, fazer alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes a mãe ou o pai de família, não digo mais o pai porque o pai às vezes está trabalhando, mas a mãe está tomando conta da criança, está com a criança em casa, tem o desejo de às vezes até doar o sangue, porém tem que se deslocar até outra cidade, um local mais longe, sendo que se for emplacado, é claro que eu espero que seja, né? Que aí vai depender do Poder Executivo, fazer, na verdade, criar essa situação, colocar próximo da casa. Ela pode deixar o filho ou a filha, né, o neném, sei lá, com a mãe, e ir até o local da doação itinerante, doar o sangue e salvar uma vida. De repente, numa situação dessa, até a criança pode ir junto, porque é uma coisa rápida, né, vereador? Não, sim, é uma coisa rápida, bem lembrado. Assim, às vezes a gente fala, porque, como eu te disse, tem essa questão do transporte, né, da mobilidade, Sim. mas o que eu tenho mais a preocupação é essa questão também econômica, porque às vezes a pessoa não tem, pergunta, mas vai ter alguma condução para levar, para fazer a doação, sendo que se chegar vamos dizer assim, uma itinerância nessa questão da doação, pô, vai para perto de você faz, né, atuação social, que é doar o sangue, e vai salvar uma vida com certeza. Essa foi a ideia. Além do poder econômico, vereador, tem também o trabalho do tempo, né? Quanto tempo não pode se perder, dependendo do transporte coletivo? Sim, eu digo Principalmente assim... o intermunicipal, né? Não, aí é que eu digo, é porque essa coisa vai facilitar e muito, porque eu digo, se parar numa avenida, eu tenho ali sei lá, uma tenda, alguma coisa, né, nos padrões da saúde, e você parar, você está passando ali, e você, é claro que vai responder o questionário da doação, sobre tatuagem, sobre aquelas questões, o que é o praxe, mas você pode parar e doar o sangue no momento. Então você já vai ali, você faz a sua compra e já realiza esse ato, né, de amor ao próximo, que essa é a intenção, de facilitar a doação de sangue. Mas a ideia é excelente. Agora, por falar em itinerante, o senhor tem o gabinete itinerante que toda semana funciona num determinado bairro. E o senhor, pela primeira vez, foi com o gabinete itinerante lá no Caminho 2. Como é que foi a experiência lá naquele bairro? Sim, na verdade, Washington, assim, só fazendo uma correção, o meu primeiro gabinete itinerante eu fiz no Costa e Silva, no ano de 2013, começamos, né, o trabalho... Mas esse foi o primeiro no Caminho 2? No Caminho 2, sim, mas é porque a gente faz por bairro. Claro. Hoje, na data dessa entrevista, eu estarei na Vila Nova, né? Eu estarei na Vila Nova com esse gabinete. Então, eu já fui para Costa e Silva, vários bairros da cidade. Então, a gente tem uma escala, né, tem um cronograma aí, e a ideia do gabinete itinerante é justamente isso, é interagir próximo da população. Primeiro, porque isso foi uma das, como é que eu posso dizer, dos meus compromissos de campanha, de estar junto ao povo, porque o político, infelizmente, aliás, a classe política toda já está mal vista, a política está desgastada, e isso era um compromisso meu, de sendo eleito, eu estar próximo ao povo, não esperar ir apenas ao povo quando chegar no período eleitoral, porque isso eu acho errado, né? E é uma prática muito ruim. Então, essa ideia é justamente nesse sentido, de eu estar antes de qualquer coisa, como eu disse, fui eleito em 2012, assumi em 2013 e já implantei o gabinete itinerante. Fiz Costa e Silva, fiz Ilha Caraguatá, Conjunto Rubens Lara e assim sucessivamente. O senhor recebe todo tipo de reclamação no gabinete itinerante? Sim, todos os tipos de reclamação que você possa imaginar. Eu acho, todo pedido de ajuda, em relação à cidade, o momento que a gente está vivendo, um momento complexo, mas a gente tem feito e apresentado os requerimentos dessas demandas que a gente pega no gabinete itinerante, às vezes são as reclamações, então a gente faz o quê? Quando eu estou no meu momento de fala na Câmara, tem-se a questão dos requerimentos, apresento indicações, fazendo ofício diariamente, quer dizer, para desentupir o esgoto, falta merenda, então a gente está fazendo desta maneira. Estou trabalhando constantemente, só no mês, eu vou só dar um exemplo aí, de coleta depois dessas solicitações, a gente enviou para as secretarias municipais, na faixa de, eu digo, em um mês, foi 112 ofícios pedindo as devidas melhorias, né, ao qual o morador vem até o gabinete e pede para a gente. E como é que foi o gabinete pela primeira vez lá no Caminho 2? Muita reclamação, muita gente? Primeiro assim, foi